Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo em ordem? É um prazer receber vocês aqui novamente. Vamos começar a nossa live hoje falando a respeito de assédio moral e assédio sexual no ambiente virtual, né? No mundo virtual. Não é por menos que eu resolvi tomar esse tema hoje, porque, afinal de contas, com o isolamento a gente está vivendo nesse mundo mesmo, né? No mundo virtual. A gente trabalha, a gente se comunica, a gente se diverte, se aborrece às vezes também por causa de assédio, justamente no ambiente virtual. Não é? O ano passado e começo desse ano, a gente fez bastante live a respeito de assédio moral e assédio sexual, não é? Sobre aspectos mais específicos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um aspecto mais genérico nessa primeira parte do resumão, né, do resumo da nossa live, até 10 minutos, e depois, como vai virar costume, eu continuo logo na sequência com vocês numa live aí sem limite de tempo, para responder algumas perguntas, etc e tal, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, primeira coisa, como é que você configura assédio moral e assédio sexual? Existe uma diferença imensa entre um e outro. O assédio moral, para ele se caracterizar, precisa ser algum tipo de atitude ou omissão, presta atenção nisso. O assédio também pode se dar por omissão, no caso do assédio moral. Né? O assédio sexual não existe essa figura. Mas no assédio moral, você também deixar de responder determinadas coisas, quando o interlocutor sabe que você está falando com ele, também caracteriza assédio moral. Tá certo? Então é o que a gente chama do que? De silêncio seletivo. O cara escolhe quando ele vai responder para você o e-mail e quando ele não vai. Você sabe que ele está recebendo, mas propositalmente ele não te responde. Então atrapalha o seu trabalho, atrapalha a sua rotina, te causa ansiedade, né? Tudo isso é assédio moral. Né? Então também por omissão. Regina Célia, boa noite, como sempre presente. É um prazer ter você aí. Então, por ação e por omissão, a gente caracteriza o assédio moral. Só que ele tem que ser repetido, tá? Então não é uma vez só. Se você se sente ofendido com alguma coisa em termos morais, que ofende seu caráter, tá? Sua moral, sua dignidade, uma vez, isso é dano moral. Cabe indenização, João? Cabe. Mas ele não se caracteriza como assédio moral. É um dano moral, tá bom? Vamos lá. Temos aí também a situação do assédio sexual. Aí já é diferente. O assédio sexual ele não precisa de uma repetição. Basta que a pessoa se sinta ofendida com um caráter, com algo de caráter pernicioso, libidinoso, não é? Sexual. Basta uma atitude para que se caracterize o assédio sexual. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Algumas formas pelas quais isso pode acontecer. Tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Tirando o lado da omissão, que é só no moral, nós podemos verificar um assédio moral através de palavras, de gestos. Né? Você está em vídeo, meu amigo. Né? Então, algum gesto, algum sinal feio que você faça pode ser considerado um assédio moral e, às vezes, dependendo do gesto, até mesmo um assédio sexual, que a gente sabe que tem gestos que induzem a isso. Tá? Insinuações. Não, mas eu não quis dizer bem isso. Não, quis. Fica claro para você, para outras pessoas, que você quis dizer aquilo, então pode se caracterizar também como assédio. Tanto um quanto o outro. Textos que você publica, vídeos, áudios, comentários que você faz na publicação dos outros, quando você emite a sua opinião, tá certo? Denegrindo alguém, isso é importantíssimo. Eu vou falar já sobre a diferença de dar uma opinião e denegrir alguém, tá bem? Também a respeito de posts que você faz, puxando de outras pessoas, então você dá um copiar-colar. Você pega alguma coisa que não foi você que fez, mas foi você que postou. Então presta atenção, fica responsável quem fez e você que copiou na sua rede social ou no seu site. Né? Aliás, isso também cabe, hein? Ambiente de site, o tipo de site que você divulga. Pode ser um site pornográfico indicado para alguém que pode dar uma conotação de um assédio sexual. Presta atenção nisso. Tá? Isso é muito importante.
Não é apenas aquilo que você cria, aquilo que você replica também é responsabilidade sua, tá bom? Muito bem. Em época de pandemia, o que nós temos visto, o que eu tenho percebido conversando com colegas, etc., ou de máscara ou virtualmente, é que algumas características do que nós estamos passando psicologicamente e cotidianamente levam a alguns comportamentos de assédio moral, principalmente. Tá? Então, por exemplo, nós temos passado por nervosismo, por conta do confinamento, não é? Impaciência. A impaciência leva a uma sensação de urgência. A gente está sempre com uma urgência sobre alguma coisa que vai acontecer e que não depende da gente fisicamente, ou dependia da gente fisicamente e agora depende virtualmente, depende à distância. Você vai ter que fazer alguma coisa acontecer e você não vai estar lá presencialmente para que isso aconteça. Isso causa na gente uma ansiedade e muito mais do que isso. Quando as coisas não acontecem como a gente quer, vai acabar causando o quê? Uma frustração. E aí, rapaz, aí a coisa pega. A frustração vai levar a gente a quê? Leva muita gente à agressividade. Nós vimos o quê? Nós vimos um aumento de crimes de feminicídio, por exemplo, de agressões dentro de casa, de agressões a filho, a esposa, a companheira, companheiro, por conta exatamente desse estresse que fica essa convivência permanente dentro de casa e, obviamente, as pessoas não são iguais, essas diferenças vão aparecendo, isso vira um conflito. E em ambiente de trabalho não é diferente, meu caro. Você tem ambientes como conferências, que a gente também chama de call. Vamos fazer um call no WhatsApp, pode ser no Google, pode ser, enfim, uma reunião virtual. Então você está ali e de repente tem uma reunião de grupo entre chefes e subordinados e o cara começa a dar esporro em todo mundo. Você não é incompetente, você não fez o que eu pedi, e é assédio, amigão. Para com isso, não pode fazer isso não, cara. Aquele assédio que você presencia no mundo real, na sala de reunião ou dentro da empresa, ele vale exatamente a mesma coisa atrás de uma câmera. É a mesma coisa, ainda mais se você pode gravar ainda por cima. Então, quer dizer, isso é assédio moral. Ofender empregado, ofender subordinado, deixar de passar recado para o seu chefe, que é o famoso assédio em vertical invertido, tá certo que nós chamamos? Então, tudo isso existe, tudo isso acontece e é caracterizado como assédio e cabe indenização por dano moral, por assédio moral. O sexual, a mesma coisa. Eu vou contar na segunda parte uma indenização de R$45 mil que um empresário recebeu lá na região norte do Brasil, porque um casalzinho resolveu fazer uma simulação de assédio sexual. É uma historinha bem legal. Tá? Então, espero que vocês fiquem atentos, inclusive em ambiente de escola. Os filhos estão aí fazendo lição de casa virtualmente, etc e tal, e eu peço a vocês que fiquem bastante atentos nisso, porque se for uma tarefa conjunta, você ainda pode ter a modalidade de bullying, ou mobbing, que eu já expliquei em outros vídeos, que é uma criança, na verdade, assediando a outra moralmente. Até mesmo o professor, dependendo do trato que ele dá aos alunos, pode configurar um assédio moral, tá certo? Então fiquem atentos nisso. Eu vou para a segunda parte, onde eu dou mais detalhes para vocês, tá bem? Espero que tenha sido útil. Vigia, fique esperto. Não é porque o mundo é virtual que as consequências são virtuais. As consequências são bem reais, tá bem? Uma boa noite, até daqui a alguns segundos.